Tá. Oi, gente. Eu vim dar uma pequena devocional pra vocês, falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre as promessas que Ele tem na sua vida. Me desculpa se começar uns barulhos, às vezes um cachorro latindo, que eu tô gravando do lado de fora. Enfim. Primeiramente, pra você entender o que eu quero falar, é que você tem que acreditar que Deus vai cumprir o que Ele falou. Você tem que saber disso, que Ele vai cumprir o que Ele falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Não adianta você querer fugir, Ele vai cumprir. As promessas dele sempre vão se cumprir. Um fato disso que Ele vai cumprir, pra você acreditar também, tá escrito em Mateus 20, no versículo 18, tá escrito assim: Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles condenarão à morte. Então, Jesus fala para os discípulos que Ele vai ser entregue, né? Ele fala, já colocando assim na vida deles, que Ele vai ser entregue para os sacerdotes. E isso acontece um tempo depois, mas mesmo assim se cumpre isso. Porque tinha que aconteceu. Em Mateus 19, Ele disse que Ele vai morrer, né? Que Ele vai morrer, que Ele vai... que as pessoas vão zombar dele, vão parar de acreditar nele, mas que Ele vai ressuscitar no terceiro dia. E isso também se cumpriu. E em João 7,33 está escrito que Ele fala que depois de um tempo Ele estará com aquele que o enviou, que é Deus, e eu acredito que Ele seja lá hoje. Então eu penso, se Deus já cumpriu, Jesus já cumpriu o que Ele disse, por que não acreditar nele? Ele já, não só nisso, mas também tem outras palavras na Bíblia que Ele cumpre, né? Então por que não acreditar? Eu também acredito muito que tem um tempo para as promessas. Por exemplo, um pai prometeu pro filho, no aniversário dele de 4 anos, que ele iria dar um carro pra ele. Mas não quer dizer que no aniversário de 5 anos ele vai dar um carro pra ele. Mas não quer dizer que o pai também não tenha confiança no filho ou não ame ele. Mas ele sabe que o filho tem que saber dirigir primeiro pra ter um carro, e o filho tem que ter uma maturidade, saber o que fazer com o carro antes de dar pra ele, porque seria em vão um presente desse, certo? E a mesma coisa com Deus. Exatamente a mesma coisa. Se Ele prometer alguma coisa pra gente, não quer dizer que Ele vai dar exatamente no mesmo dia. Pode ser que Ele dê alguns dias depois, mas tem um propósito isso também, porque Ele sabe que você não tá preparado. Você tem que ter uma maturidade antes de receber as coisas. Eu sei que às vezes pode ser difícil esperar, mas tem que acontecer também, faz tudo parte da obra. Eu também acredito que a gente tem que ter toda essa maturidade. E nunca esqueça, Deus não esquece do que Ele prometeu. Se Ele te prometeu, vai acontecer. Então, não esqueça disso. E em Lucas 1:37 tá escrito que nada é impossível pra Deus. E por que falar disso? Porque, às vezes as coisas que Ele te promete vão ser sobrenaturais. Mas é assim, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque pra Deus nada é impossível. Eu também gosto de falar um exemplo assim, por exemplo, o nosso pastor. Ele não queria ser pastor, ele não queria mesmo, ele rejeitou várias vezes. Mas teve que acontecer, e as coisas só começaram a dar certo quando a gente teve ele como pastor. Mas vocês acham que Deus teria feito essa promessa na vida dele, há uns dias, 10 anos antes dele virar pastor? Provavelmente não aconteceu isso porque ele ainda não estava pronto para ser. Se ele ainda estava inseguro para ser pastor quando era o plano de Deus, imagina antes. Então, acho que tudo tem seu tempo também. Isso entra muito nesse negócio de cada coisa tem seu tempo. Uma coisa também que eu acho engraçada é, por exemplo, que meu pai, antes, ele não tocava. E aí, meu avô se converteu 16 anos antes do meu pai. E Deus colocou na vida do meu avô que meu pai ia servir a Deus. Mas meu avô ficou como? Ele nem é cristão ainda, como? Mas 16 anos depois, meu pai foi lá, se converteu e começou a tocar na igreja, começou a louvar, começou a servir a Deus. Deus também prometeu pra minha mãe que a família inteira dela iria servir a Deus. Mas minha mãe se converteu 8 anos antes do meu pai. E ela ficou, como? Meu marido nem é convertido, não faz sentido isso. Mas aqui estamos nós, eu acho que tudo tem um tempo e tudo que Deus colocou na vida vai cumprir. Não adianta fugir ou tentar escapar, porque é pra acontecer, então vai acontecer. Enfim, gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Beijos.